Pessoal, aqui é Rogério Lima e esse é o Tropical Cyborg. O que a gente vai aprender hoje é acontecendo aqui na tela, tutorial sobre o nosso curso, e está assistindo aqui uma animação extremamente complexa. Vocês vão ver que essa animação é muito simples de fazer e é uma técnica muito legal de fazer morph de objetos. Vocês estão vendo que aqui é uma esfera que está se transformando num outro poliedro aqui, mas essa técnica você pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Pode transformar um carro numa casa, uma pessoa numa esfera, um texto em outro, enfim. Vai da imaginação de vocês o que vocês querem fazer com essa técnica. Né? Então não vamos enrolar muito, vamos direto para o cinema 4D e vamos aprender como fazer morph de objetos usando o Thinking Particles. Bom, primeiro, antes de mais nada, para a gente começar, a gente precisa de objetos para fazer o morph. Né? Então vamos fazer algo um pouco diferente. Bom, vamos fazer igual. Né? Vamos fazer uma esfera, a gente começa com a nossa esfera, e a gente vai transformar ela nesse platônico aqui. Né? Então vamos lá. Vamos fazer aproximadamente do mesmo tamanho. Isso não é necessário, tá? Pode ser objetos de qualquer tamanho, não precisa ser objetos do mesmo tamanho. Eu vou fazer aqui só por uma questão estética mesmo, né? Então, vamos apagar aqui nossa esfera inicialmente. Vamos pegar aqui nosso Platonic. E aqui aqui no Attribute Manager, vamos aqui no Object. Primeiro deixa eu botar aqui Display Guru Shading Lines. E eu vou aumentar um pouco a subdivisão dele, tá? Para a gente ter mais geometria para fragmentar. Então eu vou apertar a tecla C e converter ele para um objeto poligonal, né? Agora eu posso esconder ele aqui também, vou revelar a nossa esfera e vou fazer a mesma coisa com a nossa esfera. Vou transformar na icosaedro. Também não é fundamental, tá? Pode ser qualquer esfera. Vamos fazer aqui como standard, tá? E aumentar um pouco a geometria dela, deixar os polígonos aproximadamente do mesmo tamanho. Também não precisa isso, tá? Eu estou fazendo só por uma questão estética mesmo, da animação ficar mais legal. E vamos também apertar a tecla C e converter essa esfera para um objeto poligonal. Então nós já temos aqui nossos dois objetos que vão fazer o morph. Vamos fazer um pouquinho diferente do que estava lá na animação. Que também, para vocês verem até que essa técnica ela é bem, como vocês vão ver, ela é bem customizável. Assim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, e isso é como eu falei para vocês, que é o grande barato do Thinking Particles, né? O controle que você tem sobre as partículas, e sobre a animação, e sobre tudo o que você quer fazer com essa técnica. Você tem controle total do que você vai fazer. Então, beleza, já temos aqui nossos dois objetos, um morph, um que vai se transformar no outro. Vamos fazer aqui, como eu sempre aconselho, fazer um objeto aqui para abrigar o nosso tag de Express, né? Então vamos botar aqui Cinema 4D Express. Nós já temos o nosso tag. Quem não assistiu ainda os meus outros tutoriais, eu recomendo fortemente que vocês assistam os outros tutoriais. Eu tenho outros tutoriais não só sobre o Thinking Particles, como Expresso e vários outros tutoriais. E é legal vocês assistirem todos eles, porque vocês vão somando conhecimento. Esse conhecimento ele vai somando um com o outro. E conforme a gente vai avançando nessas aulas aqui, vocês vão vendo que vocês vão fazendo animações cada vez mais sofisticadas. Né? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer a nossa tag de Expresso agora aqui, nosso Thinking Particles? Então, como vocês já devem estar lembrando, quem já viu, quem não viu, por favor, veja minhas outras aulas básicas aqui do Expresso, do Thinking Particles. A gente está aqui no Expresso Editor. Eu vou clicar aqui, eu posso vir aqui no Expo e digitar aqui o node que eu estou procurando, ou eu posso vir aqui no Expresso Editor, clicar com o botão direito, vir aqui New Node
Thinking Particles, que é que a gente vai estar fazendo, e conforme eu falei para vocês, a gente vai criar partículas, então é Thinking Particle Generator, e a gente vai usar esse node aqui, ó, pblurb, tá? Então a gente criou esse node aqui, pblurb, e pronto, está feita a nossa animação. Ué, só isso? É, só isso. Por incrível que pareça, eu falei para vocês que é simples a animação, e vocês vão ver como realmente é muito simples fazer essa animação que a gente viu. Então está aqui o nosso Node pblurb. Como a gente já sabe, clicando no Node aqui aparece os atributos do Node aqui no Attribute Manager, né? Deixa eu fechar esse aqui, tem muito Attribute Manager aqui aberto. Então está aqui os parâmetros do nosso objeto. Eu vou dar um lockzinho aqui no Attribute Manager só para a gente poder clicar nos outros objetos aqui no nosso Object Manager e não nos perder, tá? Então vamos lá, está aqui os parâmetros do nosso objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse Platonic. Então a gente tem aqui no Node, tem esse primeiro parâmetro aqui, que são os objetos que a gente quer fazer o morph, tá? Então se eu clicar nessa setinha aqui, vocês vão ver que aumenta esse campo. Eu posso botar aqui, eu posso transformar 10, 15, 20, 100 objetos um no outro com essa mesma técnica, como a gente vai ver aqui em seguida. Então eu botei aqui o Platonic, tá? Eu vou transformar ele numa esfera, né? Então vocês veem que aqui no viewport já apareceu essa linhazinha laranja aqui, que está indicando que esse objeto vai se transformar nesse. E a gente já vê que apareceu algumas partículas aqui no viewport. Conforme a gente já aprendeu também, as partículas aqui são só representações, né, da posição dela, mas elas não vão renderizar, né? Então, para renderizar partículas, eu preciso vir aqui no menu Simulate, Thinking Particles e botar um Particle Geometry na minha cena. A partir de agora, as partículas vão poder ser renderizadas, né? Então, vamos lá. Então, eu já defini que o meu objeto vai sair do Platonic e vai virar uma esfera. Então vamos ver aqui o que mais eu posso fazer. Então clicando aqui, vocês estão vendo aqui que só o que está habilitado aqui nesse momento é esse aqui, Animation Phase. Isso aqui vai funcionar igual aquela tagzinha do Align to Spline e outras tags, né, que a gente vai exatamente animar o momento que começa o platônico a se dissolver até ele se transformar numa esfera e quanto tempo isso vai durar. Então vamos começar aqui. Na frame 0 eu vou clicar com Ctrl aqui no Animation Phase e vou marcar um keyframe aqui de 0%, né? Eu vou avançar aqui 60 frames, tanto faz, você decide, 60, 70, quanto vocês quiserem. Eu vou botar aqui 70 frames e vou botar aqui 100%, tá? Então essa vai ser a duração da minha animação. Ela vai começar lá no 0 e vai terminar o morph aqui em 70. Então vamos lá. Agora aqui tudo aqui está desabilitado, né? Como que eu faço para habilitar esses outros parâmetros aqui? Você vai controlar, se clicando aqui no objeto que você vai fazer o morph, que habilita os outros parâmetros aqui, né? E você vai definir os parâmetros para o Platonic e para a esfera, né? Então vamos ver aqui quais são esses parâmetros. A gente tem aqui primeiro o parâmetro stay e frag, né? Esse stay aqui, stay em inglês é fica, né? É quanto tempo vai demorar para essa animação começar a acontecer, para essa fragmentação começar a acontecer, né? Esse frag aqui é o tempo que vai durar essa fragmentação, né? Então aqui a gente está com 100%, então o tempo da animação ela vai fragmentar e o tempo que ela vai fragmentar vai ser o tempo que essa aqui vai estar se formando, né? Então a gente tem aqui o next, que também controla esses parâmetros. Isso aqui eu vou falar depois, tá? Quando eu mostrar in-tangent, out-tangent. Eu vou falar mais para frente quando a gente tiver mais objetos aqui na nossa cena. E eu tenho aqui from to, que é a direção de fragmentação. No nosso caso aqui,
você está vendo que a esfera está alinhada aqui pelo eixo do eixo X, né? Então, e aqui está from do menos eixo mais Z. Então vamos colocar no eixo X só para a gente ter a direção da animação mais bonitinha, né? Depois a gente vai ver o efeito disso quando a gente muda essa direção aqui do front to, né? A gente tem aqui o tipo de fragmentação, aqui é esse tipo que a gente está vendo aqui é o count, que é a gente define aqui exatamente quantos fragmentos a gente quer que forme, né? Então eu vou colocar aqui 500 fragmentos, né? A gente tem outro aqui, single face, que é cada polígono desse vai ser um fragmento, e a gente tem esse smooth distance aqui, que tem a ver com a direção do... Não é muito pertinente para essa animação que a gente está fazendo, tá? Esse smooth distance, ele leva em consideração a direção da normal dos polígonos, né? Então, se vocês quiserem uma explicação um pouco melhor sobre isso, eu recomendo vocês assistirem o meu outro o tutorial lá da fragmentação da esfera, né? Que esse smooth distance aqui ele é mais pertinente. A gente poderia usar esse tipo de fragmentação naquela animação também, né? Então vocês vão que assim no cinema 4D e no Thinking Particles não é diferente, como em várias ferramentas do cinema 4D, você sempre tem várias possibilidades de fazer a mesma técnica, né? E dependendo do que você está fazendo, do que você quer fazer, uma técnica vai ser melhor ou pior dependendo do resultado que você está buscando e do tempo que você tem para executar essa tarefa, enfim, né? Então, como a gente já viu aqui, o count é o número de fragmentos que eu vou criar, e a gente tem o thickness aqui, que é também da mesma forma como naquele tutorial da fragmentação da esfera. Eu posso criar aqui não precisa ser polígonos sem espessura, né? Eu posso dar uma espessura aqui para o polígono, e também tem esse outro thickness aqui embaixo, que a gente tem aqui, tá? Esse aqui é o thickness dos fragmentos, tá? A gente tem aqui uma opção No Fragments, que a gente usa quando para a gente fazer uma composição. Depois eu vou falar um pouco melhor também sobre isso aqui, se a gente for compor isso aqui no After Effects ou um outro software, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui mais para frente. A gente tem aqui o Remaining Time, é o tipo de objeto que vai ficar aqui. Isso aqui também é útil, tá? Para a parte de composição, se você for levar isso aqui para o After Effects ou para outro software de composição, né? Nuke, sei lá, qualquer um que você trabalhe. Então, vamos botar aqui o hollow, ou seja, os fragmentos vão criar e vão deixar um objeto aqui furado, vazio, conforme os fragmentos forem se transformando. E esse outro thickness aqui é referente ao objeto que fica aqui depois de fragmentado. Então, eu acho que é coerente você deixar ele com a mesma espessura dos fragmentos, né? Então, vamos botar 10% aqui também. Então, do esfera, a gente vai ver aqui da esfera são exatamente os mesmos parâmetros, né? A nossa esfera também vamos colocar aqui no eixo X, né? No caso, vamos botar aqui no eixo Y só para variar e a gente ver direitinho como isso faz diferença, né? Vamos botar aqui o count em 500, né? Como eu falei para vocês, que como está do mesmo jeito aqui do Platonic, né? Eu acho que é coerente a gente fazer com que seja aproximadamente o mesmo número de fragmentos, né? De um para o outro, né? Então vamos colocar aqui também 10%, que é o que está no nosso Platonic, e vamos testar, ver o que acontece. Então, vou voltar aqui tudo de novo. Então, ó, a gente já está vendo que já está acontecendo o nosso morph, né? A única coisa que a gente está vendo aqui, ó, é que os objetos eles continuam aqui. Ele sai daqui e vem para cá, mas o objeto continua aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente está tratando agora só de partículas. O que está mostrando aqui foi o objeto que a gente usou como referência, né? E eu não preciso deles. Então, eu posso simplesmente apagar. Eles precisam estar na cena, tá? Eu não posso deletar, porque o nosso Node está referenciando esses objetos, mas eles não precisam
está renderizando na tela, porque o que está sendo renderizado agora são as partículas. Ó, tá vendo? Eu renderizei e está aqui o nosso Platonic, né? Apesar do objeto referência estar aqui não sendo para não ser renderizado, mas o Platonic que está sendo renderizado aqui é o Platonic de partículas, tá? Então é por isso que ele está sendo renderizado. Se eu apagar aqui o Particle Geometry, já não vai renderizar nada, tá vendo? Porque ele é formado de partículas, né? Então vamos lá. Eu vou fazer uma transição aqui. Olha aí, tá vendo? Vamos aproximar aqui para a gente ver direitinho como as nossas partículas ela tem espessura, tá vendo? Isso tudo aqui são esses parâmetros aqui que eu defini aqui no nosso node aqui, né? Então vamos lá. Veio lá, formou, está formando, ó. E está vindo. Ó, vocês perceberam o que está acontecendo? Ó? Ele está saindo daqui do eixo X, que foi que a gente definiu. Tá? Ele está começando a formar de cima e para baixo. Na verdade, não é isso que eu queria, não. Eu quero o contrário. Então, eu vou inverter aqui o eixo. Tá? Do menos y para o mais y, eu vou botar do mais y para o menos y. Então, ele vai formar de baixo para cima. Vamos ver. Ó. Desfez, começou a formar de baixo para cima. Está formando a nossa esfera. Vocês viram como é fácil e como é legal esse efeito, o efeito bacana que dá, as possibilidades, vocês já pensaram as possibilidades que existem de fazer usando esse Node aí? Então vamos só expandir um pouquinho mais, que eu falei para vocês que dá para vocês fazerem a transformação aqui. Eu posso botar quantos objetos eu quiser, tá? E eu posso, inclusive, controlar também a trajetória das minhas partículas usando objetos nulos. Eu vou criar um nulo aqui, vou chamar ele de trajetória. Tá? Eu vou simplesmente botar ele aqui entre um objeto e outro e vou arrastar ele aqui no viewport. Ó. Vocês estão vendo ó, como agora essa coisinha laranja aqui já está fazendo uma outra trajetória a partir do meu objeto nulo. Dessa mesma forma, eu posso colocar quantos objetos nulos eu quiser. Então eu posso, a partícula sai daqui, vai para cá, dá uma volta, dá uma pirueta, até se transformar num outro objeto. Então eu posso ir acrescentando aqui objetos nulos e direcionando as minhas partículas, os meus fragmentos, né? E aí, conforme eu conversei com vocês, então aqui a gente tem esse intangent e outtangent, que na verdade se refere à tangente dessa linha laranja aqui que está se aproximando do próximo objeto. Então aqui, ó, se eu modificar aqui o nosso intangent, ó, tá vendo? Ó, eu vou alterando aqui, ó, a forma. No caso aqui ele está vindo do Z, né? Tá vindo do Z, eu vou mudar aqui para o X também, ou para o Y, no caso, né? E aqui, ó, eu controlo aqui a tangente do objeto. Ó. Posso fazer ela ficar mais ou menos curva, né? A trajetória. Ó, tá vendo? Ó? Olha só a direção. E eu posso alterar aqui, ó, rotacionar o meu objeto nulo. Ó. Eu já posso criar umas trajetórias bem loucas para as minhas partículas. Olha só que interessante. Ó. Aqui ele já vai fazer um movimento quase como se fosse uma espiral. Olha só que legal, gente. Aí você clica, ó. Ó. Pronto. Já transformamos um platônico numa esfera. E assim por diante, quer dizer, eu poderia, ao invés de ter o objeto trajetória aqui, eu poderia botar aqui um cone, por exemplo.
Eu vou trazer esse cone, eu vou botar esse cone aqui exatamente dentro do objeto trajetória, né? Ele vai ficar lá no mesmo lugar. Eu vou ampliar ele aqui um pouquinho. Vou mudar um pouquinho os segmentos do cap. Não precisa não. Objeto, height segments, vou aumentar um pouquinho. Só que o importante tem que converter para poligonal, tá? Para funcionar o morph. Convertir para poligonal. Vou tirar o trajetória. Eu simplesmente venho aqui, deleto trajetória. Aí, ó. O que vai acontecer? Vou apagar o cone aqui também, né? Como eu falei para vocês, só importa ele estar sendo referenciado lá, ele não precisa estar, ele não tem que estar visível, a não ser que você queira que ele esteja visível. Ó. Transformou no cone. Também o cone está sem espessura, né? Vamos, coitadinho aqui, a gente nem se deu o trabalho aqui de arrumar aqui o nosso amigo, né? Então vou colocar aqui 10% também de espessura. Eu posso variar aqui, tá? Vamos colocar aqui 5. Como vocês viram, ele estava sem espessura ali, né? Então eu posso variar ao meu bel prazer, tá? As thinking particles, elas têm essa coisa que elas são muito obedientes. Então elas obedecem tudo do jeito que a gente quer. Cabe a nós dizer para elas o que a gente quer e elas vão fazer, tá? Então, vocês já viram, esse foi o tutorial de hoje, vocês viram que é uma técnica muito fácil e muito interessante de animação de partículas. E vocês podem, como eu falei para vocês, pirarem aqui, transforma daqui, transforma de lá, muda um objeto, vai para o outro, aí cabe a vocês. E usando aquelas outras técnicas que eu já falei nos outros tutoriais, dá para a gente jogar esses fragmentos em grupos, transformar eles em outros objetos, as partículas do formato que a gente quer. Um outro detalhe também aqui que eu acho que é interessante a gente falar é sobre os materiais, tá? Eu já falei sobre isso também nos outros tutoriais, mas não custa a gente reforçar, que é o seguinte. O cinema 4D, em vários momentos, ele cria tags para a gente de material sem que a gente saiba, né? Tags utilitárias, né? Que vale para a gente aplicar materiais e partículas. Normalmente isso é uma coisa bastante útil. Quando a gente tem caps, né, fillet, esse tipo de coisa também, o cinema 4D cria essas tags, né, ocultas, né? E aqui também não é diferente. Então vamos colocar esses dois materiais aqui na nossa esfera, por exemplo, e as tags que a gente coloca aqui selection tags, tá? Então eu vou limitar esse material vermelho para algumas partes do meu fragmento e o amarelo para outras partes, tá? No caso de fragmentos, a gente tem a tag fEdge, tá? Edge, tá errado aqui, tem um E a mais. fEdge, e a gente tem aqui o fback, tá? Fback, não é Jeff Beck, tá? É fback. Tá aqui, ó. Que elas vão definir a cor das nossas partículas. O que está acontecendo? Não está funcionando. Por quê? fEdge, fback. Vamos copiar ela para as outras também, né? Também é necessário que as outras estejam fEdge, fback. Olha lá, tá vendo? Ele criou o fEdge, como vocês estão vendo, ele é para essa espessura das partículas, e o fback é para o material que vai dentro dos fragmentos, é como se fosse o material que está dentro do nosso objeto aqui, tá? Então vamos botar aqui, por exemplo, um luminance amarelinho aqui e um glow, né?
Vou botar aqui 300%. Vamos botar aqui um Global Illumination só para a gente ver o que vai acontecer aqui nessas partículas. Estão vendo? Ó? Agora os fragmentos estão iluminados pelo material que está dentro das partículas. E aí, obviamente, vocês podem colocar um outro material no objeto em si, né? Então, no caso da esfera, né, seu material é azul. Na esfera, no caso aqui é o platônico, né, que está sendo o nosso primeiro objeto. Né? Então, ó, o platônico é azul. Né? Vamos colocar uma luz aqui só para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Platônico é azul. O edge do platônico é vermelho. E o interior do platônico é esse amarelo brilhante aí que a gente fez. Né? Então esse é um outro tag também que vocês podem usar para colorir aí os seus objetos, né, e fazer animações interessantes com essa técnica aí. Não deixam de assinar o canal, tá, gente? Assine o canal, dê curtir, faça tudo isso aí, porque, pô, é legal. A gente está dando aula aqui, está ensinando coisas legais para você, o pessoal fala que curte, mas, pô, não basta falar, tem que demonstrar. Aperta o botão aí, curte, sabe? É fácil fazer isso. Assina o canal, peçam sugestões, quero aprender isso, quero aprender aquilo lá, tá? E, inclusive eu estou montando também um tutorial, um curso, eu pretendo fazer um curso via internet, aí quem tiver interesse também, levanta a mão aí, fala quero fazer o curso. E fica atento ao canal aí que eu vou dar sempre as informações aí sobre as atualizações dos próximos passos e ensinando a você técnicas também. Esse curso ele não vai acabar com o canal, tá? O canal ele vai passar a ser um apoio do curso, porque no curso eu posso fazer uma coisa explicando melhor as técnicas, fazendo coisas mais complexas que não dá para eu ficar aqui horas fazendo um tutorial de internet, tá? Bom, enfim, é isso aí. Assine o canal, voltem aí sempre no Tropical Cyborg, curtam, interajam e até a próxima.